O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 150 que vem logo depois do fim da Copa do Mundo de Clubes, que foi uma partida bem interessante, né? E bem diferente do que a gente esperava em vários aspectos, não só dentro de campo, com o Chelsea conseguindo uma enorme vitória contra o Paris Saint-Germain, mas teve show do intervalo, teve o Robbie Williams vestido de Adidas, teve o presidente dos Estados Unidos quase levantando troféu, teve várias coisas que, algumas bem discutíveis, mas foi o fim de um torneio que acho que todos nós concordamos, superou as expectativas em termos de competitividade, de quanto a gente achou esse torneio legal, e no fim o Chelsea foi consagrado como campeão do mundo. É o melhor time do mundo? Acho que não, mas foi realmente um título muito interessante, uma campanha bem legal do Chelsea. Eu tô aqui com o Felipe Lobo e com o Leandro Stein, a gente vai falar sobre essa partida, sobre um balanço da Copa do Mundo de clubes como um todo e também um pouquinho de outras notícias do futebol mundial, principalmente de mercado. Boa noite, Felipe Lobo, tudo bem? Salve Bonsa, salve amigos, eu peço perdão aqui porque eu estou usando pelo celular, porque meu computador resolveu fazer atualizações nesse momento, mas então o áudio não está ideal, mas é isso, um Mundial que trouxe bastante coisa interessante, acho que trouxe competitividade mais até do que esperado, e no fim deixou uma imagem que o Chelsea valorizou bastante o título. Talvez por ser um time que ninguém esperava, acho que nem o próprio Chelsea esperava que fosse campeão, né? Então acho que esse título acaba ganhando uma importância grande para o Chelsea também por isso. Leandro Stein, boa noite. E eu já jogo para você, assim, além de tudo, né, o que aconteceu, por que o Chelsea ganhou do PSG? Como isso aconteceu? Boa noite. O Chelsea encontrou um jeito de enfrentar o PSG, né? Acho que isso é o fundamental para explicar esse resultado, algo que muitos times não fizeram, né? E é algo que eu até comentei no programa de sexta-feira passada, que os principais adversários do PSG na temporada muitas vezes mantiveram sua identidade de jogo para enfrentar o PSG, e o PSG conseguiu se impor, né, com a própria identidade. O Chelsea era um time que não tinha tantas amarras para adaptar o seu estilo de jogo pro confronto, né, e para aproveitar armas que o Chelsea tem, né, se a gente pensar na velocidade de transição, se a gente pensar na força do meio-campo, na própria questão da imposição física do Chelsea, né, e acho que foram algumas escolhas bastante inteligentes do Chelsea para esse jogo. Uma delas foi, sem a bola, o Chelsea ele ocupou bastante o campo de ataque, né, para atrapalhar a saída de bola do PSG, mas eu achei interessante que não foi uma pressão tão grande do Chelsea sem a bola, né? Ele ocupava os espaços, tentava cortar as linhas de passe do PSG, mas não pressionava, porque uma das armas do PSG é justamente, a partir da pressão do adversário, trabalhar os passes e conseguir encontrar os espaços para acionar os homens de frente, para conseguir liberar os laterais. O Chelsea ele cortou essas linhas de passe, mas sem necessariamente se expor mordendo o adversário, né? Se a gente pensar, por exemplo, um time como o Liverpool, que é uma equipe que pressiona mais quando está sem a bola, o Chelsea não teve uma postura como a do Liverpool, mas também não foi um time exatamente passivo que esperou o PSG no campo de defesa, né? E outra coisa que eu achei bastante interessante foi a postura do Chelsea com a bola, porque aí o que deu muito certo para o Chelsea, para mim, foi a maneira como o time conseguiu sair da linha de defesa para conectar a sua linha de ataque, né? Aproveitar muitas vezes o escape pelos lados do campo
e aí isso causou um grande problema para o PSG, porque o PSG é um time que sem a bola morde muito, né? E isso, assim, a vitória sobre o Real Madrid foi conquistada muito por conta dessa maneira como o PSG ele força os erros do adversário. O Chelsea conseguiu sair dessa pressão do PSG e conseguiu ligar muito rapidamente o seu ataque, e aí, para mim, foi o mapa da mina do jogo. Foi encontrar esse buraco que existe entre o meio-campo do PSG e a linha defensiva, né? A gente pode discutir algumas dificuldades de encaixe do PSG, algumas dificuldades de intensidade, né? Esse foi um jogo menos intenso do PSG do que a gente está acostumado a ver, mas existiu um buraco ali, um latifúndio entre a linha do meio-campo que subia para fazer esse abafa e a linha de defesa que ficou exposta em tantos momentos, né? E que quando o Chelsea conseguia fazer essa conexão, e é algo que se vê nos 3 gols, né? A linha de defesa do PSG acaba indo para trás, e aí, assim, o Chelsea comeu com farinha a linha de defesa do PSG indo para trás, porque existia um espaço imenso, né? Não existia uma compactação, os meio-campistas estavam longe para tentar voltar, os jogadores estavam um tanto quanto perdidos, né? O Beraldo tinha uma missão difícil para substituir o Pátio, e acho que ele foi bem contra o Real Madrid, mas dessa vez ele teve dificuldades ali, até porque o Nuno fez uma partida muito abaixo na lateral esquerda, então o Chelsea aproveitou isso, né? E quando você dá um espaço para um cara como o Cole Palmer, que tem tantos recursos, que bate muito bem da entrada da área, que tem uma visão de jogo privilegiada, que sabe se movimentar tanto da lateral do campo para o meio, quanto progredir verticalmente pela faixa central, isso foi um deleite para o Chelsea, né? Um Chelsea que acho que sai com méritos bastante expressos, né? Eu ainda não mudo muito a minha opinião que o Chelsea tem problemas, assim, que não foi uma temporada que não me convenceu do Chelsea como um todo, mas foi um time que correspondeu em grandes jogos, né? Correspondeu quando precisava, para conquistar a vaga na Champions da Premier League, para conquistar a Conference League numa final que foi mais difícil do que a final do Mundial, e para conquistar esse Mundial, né? Contra o PSG, aí dominando o primeiro tempo e construindo esse resultado. E aí o que sai de saldo positivo do Chelsea ainda acha a defesa com seus problemas, assim, acho que tem muita lacuna da defesa do Chelsea, mesmo o Robert Sanchez tendo feito tantas defesas incríveis na final, é um goleiro questionável, né? Acho que ele tem algumas características boas e, assim, a envergadura dele fez a diferença nesse jogo, mas ele tem algumas questões técnicas, né? Até teve uma bola no segundo tempo ali que ele chegou a soltar, então ele conseguiu segurar essa tentativa de reação do PSG, mas ainda acho um goleiro questionável, e a linha de defesa do Chelsea, para mim, não tem um encaixe tão grande. Para mim, o diferencial do time está no meio-campo, né? E quando você tem 2 caras como Enzo Fernandes e Moisés Caicedo, você já tem uma base para construir um time forte. O Maresca ainda não conseguiu, mas na decisão foi uma base importante para isso. O Cole Palmer é excepcional, né? E essa temporada, acho que mesmo ele brilhando nas 2 finais, foi uma temporada em constância abaixo da temporada anterior dele pelo Chelsea, né? A temporada dele anterior foi melhor por aquilo que ele produziu como um todo na Premier League. Dessa vez ele teve mais altos e baixos, mas aí quando ele brilha muito, e ele brilha em 2 finais. Pedro Neto, para mim, assim, foi uma baita sacada do Chelsea contratar ele, e até por alguns reforços ofensivos, né, que chegaram com mais nome, com mais badalação. Ele é um cara muito adaptável, que funciona muito bem para o time, que nessa própria final, né, ele acaba cumprindo uma função ali contra o Hakimi, e cumpre muito bem. Para mim, acho que se a gente for olhar o todo da competição, talvez ele tenha sido o melhor do Chelsea ali competindo com os 2 volantes, né? Ele fez uma competição mais constante que o Cole Palmer também. E o João Pedro, que é um cara que 2 jogos e meio já mostra como ele traz um ganho para o time, né? Um ganho técnico, um ganho de movimentação, inteligência, qualidade para finalizar, muita frieza, né? Um cara que não sente o peso da ocasião, e a gente vê isso desde que ele estreou pelo Fluminense, né? Marcando gol
em Fla-Flu logo de cara, fazendo gol de bicicleta nos acréscimos em jogo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, enfim, esse início de passagem pelo Chelsea é muito impactante, e o Maresca, para mim, esse é o grande vencedor dentro do Chelsea, né? Porque não só ele ratifica a confiança no trabalho dele, como ele sai maior por essa final, né? A maneira como ele encontra soluções para enfrentar o PSG, que ele toma decisões táticas que acabam sendo importantes para definir o jogo logo no primeiro tempo. Acho que não só ele mostra a qualidade dele como treinador, né? Algo que foi visível já na passagem dele pelo Leicester, ainda que em um contexto totalmente diferente de Championship, mas agora no Chelsea ele teve altos e baixos, parecia estar perdendo um pouco o time ali em meados da Premier League, mas corresponde nas finais, né? A própria final da Conference também tem uma melhora do Chelsea durante o jogo contra o Betis, e agora o Chelsea resolve o jogo muito rápido, então acho que ele sai referendado aí para dar sequência nesse projeto. É um Chelsea que, enfim, conquista um título inédito, que vai poder contar essa história por muito tempo, mas ainda é um Chelsea que, para competir, assim, para voltar a competir por Champions, para voltar a competir pela Premier League, tem que resolver problemas, mas essa é uma injeção de confiança tremenda e aponta alguns caminhos, né? Eu acho engraçado que toda vez que a FIFA cria um Mundial de Clubes novo, é sempre o primeiro campeão, né? Os anteriores, eles imediatamente falam, não existe mais. E acho que a gente devia, talvez, prestar menos atenção nessas coisas e dar menos importância para o que diabos a FIFA acha a cada momento da história. Eu acho interessante que a gente falou muito sobre, durante a fase de grupos, né? Que o campeão do Mundial ia ser o time que fosse o melhor durante o Mundial, né? E a gente estava falando muito isso em relação não, os europeus vieram de tal forma ou de outra forma. E no fim a gente tem que aplicar isso ao Chelsea, né? Porque o Chelsea foi o melhor time do Mundial. Aí, como disse o Stein, ainda tem muito trabalho a ser feito. Eu acho que esse campeonato foi muito importante para avançar esse trabalho, não só num sentido de confiança dos jogadores, mas acho que é um time que começa a tomar forma, né? Você começa a garimpar todos esses reforços, todos esses 1 bilhão de euros que o Chelsea gastou em adolescentes nos últimos 3 anos. Você começa a ter um pouco mais de clareza, né? De que você tem um time que tem um meio-campo com Enzo e Caicedo, e ainda tem o Romeu Lavia. Você tem uma linha de ataque com Cole Palmer, Pedro Neto e João Pedro. E aí você consegue armar o time de umas maneiras diferentes, mas são jogadores que aproveitaram esse campeonato para se estabelecerem mais ainda do que alguns poderiam já estar e outros que talvez não estivessem. Também uma temporada que começou muito bem e que teve uma baixa, ganhou a Conference League meio que na inércia, mas a solução de focar o jogo ali pelo lado direito, por exemplo, que pareceu, né, quando você escala 2 laterais direitos, fica bem clara essa intenção, deu muito certo, foi uma aposta que se pagou, né? O jogo do Nuno Mendes também foi um pouco resultado de recuperar a bola e jogar ali, todos os gols saíram por ali. O Cole Palmer, que não teve um começo de temporada muito bom e depois baixou um pouco, mas antes disso, né, vinha de 18 meses espetaculares, ele teve muita frieza nas 2 finalizações. No terceiro gol, eu senti muito a queda de intensidade do PSG. Se você for ver, o Cole Palmer, ele recebe a bola na intermediária defensiva e não é um passe muito difícil, e ele já está na frente de 5 jogadores do PSG. E os jogadores do PSG estão muito longe, né? O PSG tinha um jogador marcando lá na frente e uma linha de 4 meio na frente da área, mas super espaçada. Essa não é a pressão que levou o PSG a conquistar todos os títulos na última temporada. E o Chelsea aproveitou isso muito bem. Ótima notícia você ter um João Pedro aparecendo, para uma posição que o Chelsea precisava desesperadamente. Desde o Drogba, para ser bem sincero, é uma questão quem é o centroavante do Chelsea. Eles tentaram vários jogadores, o Higuaín, o Radamel Falcão, o Aubameyang, mesmo na gestão anterior, pré-Todd Boehly,
é o Chelsea que gastava muito em centroavante e não conseguia firmar nenhum. Vamos ver se esse cara vai ser o João Pedro. Ele, pelo menos até agora, já é a maior contratação da história que já foi feita durante uma Copa do Mundo de Clubes, né? Pelo menos ela ganhou esse prêmio. Então, porque ele, não sei se mudou a campanha do Chelsea, mas ele ajudou bastante o Chelsea a seguir em frente. Um Chelsea que também, o primeiro europeu que ele derrotou foi o PSG. Ao longo na verdade, o Benfica antes, né? Mas de elite europeia, né? A equipe que pegou foi esse PSG. E uma coisa que eu achei interessante, eu estava lendo uma matéria do The Athletic sobre como o Chelsea ganhou o Mundial de Clubes, e lá eles falam que dos fatores para demitir o Pochettino é que o Chelsea já estava pensando no Mundial de Clubes, que o Mundial de Clubes foi um fator disso, porque eles não quiseram dar mais uma temporada para o Pochettino e correr o risco de chegar mal no Mundial de Clubes. E aí eu pensei, dando mais importância mesmo do que a gente imaginava, né, em clube europeu para o Mundial de Clubes. E aí você lembra que o dono é o Todd Boehly, então acho que talvez também pode ter fluído um pouco pela estrutura dos Estados Unidos ali, ele já tem momentos de proximidade com o Trump, então você tem Isso provavelmente ajudou. E ao longo do torneio eu senti o Chelsea também, talvez como europeu dos mais ricos, que mais estava dando importância para isso. Não por outro motivo também, porque 100 milhões de euros ajuda muito nas regras de sustentabilidade, né? É uma injeção de dinheiro ali que ajuda bastante a você cumprir as regras, mais do que, acho que para os europeus, mais do que a grana em si, a grana bruta para esses principais, você poder inserir isso na sua contabilidade, foi, acho que, muito importante. Isso sem dúvida. Acho que o dono do Chelsea certamente teve uma influência, até porque a gente ouviu de alguns relatos, algumas reportagens falando sobre como a diretoria do Chelsea colocou isso para os jogadores, né, que o torneio era considerado importante. Acho que tem esse aspecto financeiro sem dúvida, mas também tem um aspecto que eu acho que o Chelsea talvez tenha visto uma oportunidade de um torneio que não existia, né, assim, nesse modelo. Então era e nos Estados Unidos o Todd Boehly sabe que é um mercado que é importante. A Premier League, a gente já falou aqui algumas vezes, né, a Premier League, os direitos de TV da Premier League custam mais caro nos Estados Unidos do que os direitos de TV da MLS nos Estados Unidos, o que mostra que a Premier League é muito forte lá. E é importante tentar aproveitar isso, né? Agora, um aspecto interessante que eu achei do jogo é que o Chelsea fez uma coisa que é muito, muito difícil de acertar, né? E de você não ser pego de calça curta com isso, que é perseguição individual. Eu fiquei surpreso de ver isso, porque é muito difícil você acertar fazer esse tipo de perseguição individual sem bagunçar o time, né? Em vários momentos a gente viu os jogadores indo buscar, às vezes até zagueiros saindo para buscar. O Enzo Fernandes às vezes parecia que era atacante, né? Tava indo buscar lá na frente e fazendo uma pressão coordenada, que também é bem difícil. Então você combinar uma pressão alta em vários momentos do primeiro tempo ali, principalmente a primeira meia hora, né? E ao mesmo tempo com perseguição individual. Então você está fazendo uma pressão, mas se o cara que você está marcando ali, pressionando, sair, você sai com ele e vem outro. Essa coordenação é super difícil, e aí eu vou destacar isso que o Stein falou sobre o Pedro Neto, porque o Pedro Neto se mostrou uma arma muito forte ofensiva durante todo o campeonato. Nessa final também ele foi uma arma ofensiva importante, mas o que era impressionante é que várias vezes ele estava marcando o Hakimi como lateral, né? Quase ali do lado do Cucurella. Aquilo que a gente falou sobre o Mbappé e o Vinícius no Real Madrid não fazerem, o Pedro Neto fez no Chelsea, que é voltar marcando, por vezes,
naqueles momentos de pressão mais intensa do PSG, o Pedro Neto quase era um defensor mesmo na linha defensiva ali para bloquear o Hakimi e deixar o Cucurella livre para bloquear outros jogadores do PSG e fazendo essa perseguição individual várias vezes, o que é super difícil. E um aspecto que a gente falava antes da final da Champions que poderia ser uma arma era justamente essa bola longa nas costas, né? Se você para escapar dessa pressão. Mas isso, como a gente está vendo desde aquela época, é mais fácil falar do que fazer, né? Na teoria é uma ótima ideia, mas o problema é como você escapa dessa pressão, né? E acho que a competência do Chelsea passa primeiro por essa marcação maluca aí, que eu acho e eu acho que não funcionaria duas vezes, tá? Se jogarem de novo, eu acho difícil que eles repitam esse tipo de atuação, porque o PSG vai estar mais preparado, né? Mas também você tem que acertar todos os gestos técnicos e táticos, né? A marcação tem que ser precisa para você recuperar a bola e não sofrer muito na defesa. E ao mesmo tempo, o Sanches, que é um cara super criticado pelo jogo com os pés, acertou o lançamento que sai o primeiro gol. Tudo bem, tem um erro do Nuno Mendes ali, mas tem um erro provocado, né? Porque é um erro que ele tá individualmente ali, né? Ele tá no mano a mano na disputa, então qualquer passo em falso que ele desse, ele já poderia perder a bola e ele, enfim, tenta buscar de cabeça, não consegue. Mas, de novo, essa é uma situação provocada. O Chelsea queria que ele ficasse no mano a mano, né? E até estava vendo como ele não consegue normalmente acertar isso, né? Então, acho que combinou, voltando um pouco ao que a gente já falou, o Chelsea conseguiu fazer algo que a gente fala sobre os times sul-americanos fazerem, só que o Chelsea tem um elenco mais repleto e mais rico e tal, mas conseguiu fazer bloqueios no PSG de uma maneira eficiente e o contra-ataque tem que ser mortal. Aparece a chance, você tem que matar o jogo, né? E até eu achei que o Chelsea tinha perdido uma chance que não podia perder quando o Palmer faz um chute colocado que parece gol até, né? Para quem estava no estádio, certamente deve ter parecido gol, que ele bate colocado, assim, a bola cai atrás da rede, né? E eu falei, putz, esse tipo de chance, assim, perder contra o PSG é perigoso, né? E aí depois tem aquela chance que o Cucurella consegue cortar, né? Numa bola que o Doué, em vez de chutar, tenta cruzar, né? Tocar ali. Enfim, então tudo deu certo para o Chelsea também, né? Então algo muito específico. É difícil repetir, mas significa que o Chelsea conseguiu aplicar algo que estava sendo estudado ali o tempo todo. Muita gente tentou fazer algo similar, não da marcação individual ali, de perseguição individual, porque isso eu acho que é uma loucura que deu certo, é muito difícil. Mas essa coisa de pegar a transição do PSG na volta, né, pegar de calça curta, é algo que todo mundo tentou fazer e ninguém conseguiu. E o torneio em si, qual que é o que vocês tiram disso, né? Como que é porque eu acho que ele foi um sucesso em todos os aspectos. E, sinceramente, elogiar dirigente dói pra cacete. Eu quero tomar um banho depois disso. Mas o torneio foi um sucesso. O Infantino teve uma ideia maluca e conseguiu concretizar. Os meios que ele usou para concretizar, a gente já falou, né? O contrato da Zong, depois a compra da Arábia Saudita e tudo mais. Mas foi um torneio que o Infantino deu a sua coletiva meio passiva-agressiva, né? Ele tem muita insegurança, aparentemente, porque ele gosta de dar indireta. Mas ele falou lá que o campeonato gerou 2 bilhões de renda. Ótimo, 1 bilhão veio por meio da Arábia Saudita, mas ainda assim é uma boa geração de renda. A média de público acabou sendo de 40 mil pessoas por partida, o que é uma boa média de público. 38, mais ou menos, ali. Teve toda a questão da capacidade dos estádios, do tamanho dos estádios, que acabou sendo, né, passou a impressão de muitos jogos vazios, mas uma média de público levou 2 milhões e 500 mil pessoas para os estádios nos 63 jogos. Isso é bom. E em campo, os jogos foram ótimos. Muitos deles foram bons. A gente teve... acho que os europeus não trataram como torneio de verão, não trataram todo o jogo como uma final europeia,
mas eles disputaram o campeonato. Eles jogaram o campeonato para valer. E acho que o principal mérito foi conseguir integrá-los ao resto do mundo. E a gente conseguir, não só o futebol sul-americano, mas também de outros continentes, jogar contra esses caras. E jogar e não ser assim tão... lógico, acho que os europeus acabaram saindo por cima. Eles ganharam 23 de 35 jogos. No fim, a única vitória consequente que a América do Sul teve sobre os europeus foi a do Fluminense contra a Inter. Mas acho que ele deu uma noção de que assim, eles têm que entrar em campo e provar que eles são melhores. Não é um negócio automático, não vai ser sempre um negócio automático. E também acho que foi importante em mostrar que tem valor além da excelência, né? O futebol tem valor além do ápice do atleticismo. Tem valor no Auckland City arrancando um empate com o Boca Juniors. Tem valor do Mamelodi Sundowns jogando do jeito que ele joga contra qualquer adversário. E isso eu acho que é um grande mérito do Infantino, no fim das contas, porque ele quis fazer esse campeonato e acho que talvez tenha sido até involuntário, acho até que o que ele queria era mais uma Champions League, mas acabou saindo assim. E ele, como ele é o presidente da entidade mundial do futebol, né, em contraste com a Europa, com a UEFA, com a Conmebol, ele ter conseguido sair como o campeão de um torneio mais diverso é uma baita vitória. Ainda que também sirva para ajudar a perpetuar a disparidade financeira, porque 70% do dinheiro da premiação foi para a Europa, né? Então, os europeus ainda saíram desse campeonato ainda mais ricos do que eles já estavam. Eu acho que eu nem classificaria como uma ideia maluca, necessariamente, porque era uma ideia que estava na mesa há muito tempo, né? Esse Mundial, de certa forma, ele é um filho das ideias de Superliga, né? Foi o caminho que a FIFA tinha para criar uma Superliga dela, que seja de 4 em 4 anos, mas que gere um dinheiro nos patamares de Superliga para a FIFA, né? E a gente sabe que esse é o grande interesse envolvendo os europeus. Só que a FIFA tem um trunfo, que é ser uma organização internacional e poder congregar os diferentes continentes. E aí, para mim, está o grande ganho que esse Mundial traz, assim. Eu acho que foi uma competição que foi muito interessante, mas eu até achei que ela foi de mais a menos, assim. Às vezes até o que acontece em Copa do Mundo, né? Uma competição que é muito legal durante fase de grupos e durante oitavas de final, e aí acaba caindo um pouquinho. Eu achei que aconteceu isso com esse Mundial. Obviamente era interessante, né? A história se o PSG ia concretizar esse domínio duplo, se alguém ia desafiar o Fluminense, que para mim foi, assim, a história mais interessante de acompanhar na competição, mas foi uma competição que acaba perdendo fôlego dentro disso. Mas dentro desse embate de culturas que a FIFA pôde promover, para mim foi o mais legal. Assim, você vê os diferentes continentes se enfrentando em diferentes níveis, em diferentes locais, né? Assim, tanto o embate de arquibancada quanto o embate em campo, de interesse, de jogadores revelados. Então foi um caldeirão, né? Eu acho que esse caldeirão é o que trouxe, assim, algo diferente para esse Mundial, algo que a gente não tinha como comparativo, assim, de outras competições para poder ver. E até é algo, pensando nisso em histórias, a Copa do Mundo tem muito disso, né? A Copa do Mundo, ela tem uma história completa dentro de um jogo. Obviamente a gente tem nas outras competições, mas, assim, pensando em Champions, em Libertadores, em tudo isso, mas quase sempre isso acontece nas fases finais, a história do campeão, a história do vencedor, ou a história de uma surpresa que vai muito longe. Esse Mundial eu senti que tinha uma história também completa por si em cada jogo, né? O Auckland City e Boca Juniors foi uma história em si no jogo. O Flamengo e Chelsea foi uma história em si, o Botafogo e PSG foi uma história em si, o Inter, Miami e Porto foi uma história em si. Então a gente teve muitos desses elementos se misturando e para mim é o grande ganho, né? Você poder experimentar isso. Acho que tem essa questão do dinheiro, né? De perpetuar domínios, e aí são em diferentes estratos também, né? Até escrevi na newsletter sobre isso na sexta-feira, que
tem o dinheiro, o grosso da fatia indo para a Europa, mas as fatias menores para os outros continentes podem ajudar a perpetuar domínios locais, né? Assim, o Auckland City é um time semiprofissional que está ganhando milhões pela participação no Mundial, então tende a ficar ainda mais tranquilo no contexto da Oceania, ou mesmo se a gente pensar nos africanos, os 4 africanos que foram para o Mundial são os 4 que estão batendo toda vez em final de Champions africana. Esse ano ainda teve uma história diferente com pirâmides, mas geralmente são os outros 4 e eles ganharam mais dinheiro para manter esse domínio, então é algo que a gente tem que ver um pouco ainda como vai ser. Eu acho que o que fica mais até, assim, que era um temor, era que esse Mundial ele parasse em si, né? Porque a gente tem a experiência do Mundial de 2000, que foi muito legal, assim, foi uma competição memorável, assim, acho que todo mundo que assistiu o Mundial de 2000 lembra com muito carinho, porque ele ainda tem mais forte esse elemento, né, de América do Sul e Europa juntando outros continentes, assim, teve Necaxa, que foi uma baita história, teve times de outros continentes, mas você tem aquele Corinthians e aquele Vasco depenando os europeus, como foi algo muito mais forte, mas que por contexto, por ISL, por um outro tempo do futebol e por uma FIFA que não soube estruturar comercialmente o negócio, degringolou rapidamente. E acho que esse já tem se estava com a incerteza da primeira edição, acho que a segunda edição ela gera ainda mais expectativas, né? Tanto para saber aonde vai ser, e acho que pode ser uma edição muito mais legal que nos Estados Unidos, porque mesmo enchendo os estádios, tem muitos poréns na organização dessa competição, e acho que os principais poréns não são necessariamente de vontade dos times, de qualidade dos jogos, muito pelo contrário, né? A fase de grupos foi excepcional, talvez dessas grandes competições a melhor fase de grupos desde a Copa do Mundo de 2014, mas o futebol apresentado foi muito bom, enfim, vários elementos positivos dentro de campo, mas a organização deixou a desejar também em certos aspectos. Eu acho que pode trazer ganhos para 2029 exatamente por isso, né, por um contexto local que possa oferecer. E acho que gera até mais expectativa sobre a preparação dos times, né? Porque se a gente teve alguns questionamentos também em relação a contexto de calendário, enfim, a preparação dos europeus, os outros continentes que América do Sul, sobretudo os brasileiros, né? Principalmente vieram preparados pensando nesse Mundial. Eu acho que outros continentes também podem se preparar melhor para o Mundial, não só os europeus, né, entrarem um pouco mais ligados, mas acho que pode vir um asiático, africano, com uma mentalidade até mais forte para o Mundial. Acho que essas expectativas nutridas para 2029 é que geram ainda mais um ganho, uma sensação de saldo positivo ao término da competição. Eu espero que o Infantino não estrague, né, porque ele já está dando ideia aí de... Já tinha falado antes, né, de a cada 2 anos, o que só não dá. E também mencionou talvez aumentar o limite de times para o país para 4, né? O que não é assim que você vai ganhar a Inglaterra, gato. Tipo, esquece, porque basicamente seria o país mais beneficiado, né? Porque teria, em vez de 2, teria trazido talvez 3 ou 4, enfim, tem que ver lá o ranking. Mas não estraga a ótima ideia que você teve. E sobre a organização dos Estados Unidos, a gente deveria estar tratando a Copa do Mundo do ano que vem mais como a gente tratou a Copa do Catar do que uma Copa do Mundo normal. Porque entre o financiamento do genocídio palestino, entre a maneira como ele está lidando com imigração, entre deportação de cidadãos sem devido processo legal, entre restrições à liberdade de expressão, o governo dos Estados Unidos é extremamente problemático nesse momento, e se fosse de um país do Golfo, a gente estaria batendo muito mais do que a gente está batendo. Isso eu digo como um todo, assim, né? Não eu, você, mas como a imprensa no geral, principalmente a imprensa do Ocidente. Porque se é um líder, um grande líder de outro país que fica lá na foto, no lado do Reece James, também seria outra situação. Né? Aquilo foi absolutamente grotesco, né? Não que o Trump não esteja sendo criticado por isso, mas ele aparecer ali e não querer sair, né?
foi realmente muito grotesco. Eu acho que a gente deveria estar tratando a organização dos Estados Unidos, de uma Copa do Mundo pelos Estados Unidos, de uma maneira muito mais rígida do que a gente está fazendo e mais próxima da do Catar. Isso posto, as americanizações que eles estão tentando colocar também nos campeonatos não está dando certo, né? Porque além de organizações, né, anunciar os nomes individualmente, botar o Bruce sei lá o que lá para falar, show de intervalo, nada disso está dando certo. Bruce Buffer, lá, nada disso funcionou. Acho que a Copa do Mundo vai ter um público, vai ter um engajamento dos Estados Unidos muito maior ano que vem. A gente já falou bastante sobre isso, mas acho que é bom sublinhar o quão problemático é o governo dos Estados Unidos nesse momento, porque a gente fez isso sobre o Catar e acho que a gente deveria ter feito mesmo, mas é bom ser um pouco consistente nisso. Eu concordo com essas americanizações. Eu espero que a FIFA tenha aprendido. De novo, eu espero, eu não acredito muito que eles ligam para esse tipo de sucesso ou insucesso, mas as entradas foram... Eu entendo a ideia de tentar algo diferente, mas foi um fracasso, foi muito ruim, quem estava no estádio ficou perdido. A coisa de shows, eu também me incomodo um pouco, assim, eu acho que se for antes do jogo é menos mal, durante o intervalo não faz sentido, no futebol isso prejudica muito. Se for antes do jogo, até tá bom, você faz ali 2 horas antes do jogo para atrair, enfim, tá, é um pouco o que a Copa do Mundo já faz, né? Agora, e sobre isso da organização da Copa, eu acho que você tem toda a razão, porque uma das coisas que faz com que as pessoas, por exemplo, tivessem restrições ao Catar é justamente um certo medo do que pode acontecer você estando lá como um turista e que não segue a cartilha do país. Quando os Estados Unidos foram escolhidos, isso não estava muito em perspectiva, mas virou um problema em vários aspectos. A gente falou aqui na última edição já sobre como, se você, por exemplo, quiser ir para a Copa agora e não tiver um visto, vai ser muito difícil que você consiga. Não é impossível, mas é muito difícil. E isso foi uma coisa que muita gente destacou lá nos Estados Unidos mesmo, que essa burocratização teria consequências. Embora a FIFA e o COI, lembrando que a Olimpíada de Los Angeles em 2028, né, provavelmente deve viver esses mesmos problemas, a entrada de pessoas está problemática. E tem uma questão que, assim, o governo americano tem deportado gente que tem green card, porque também fica esse discurso de, eles estão deportando ilegais. Isso já seria uma questão, porque não é desse jeito, e a gente viu como fizeram, por exemplo, com brasileiros que foram deportados com algemas, né? Assim, é uma coisa grotesca mesmo, como se fossem criminosos. Chegaram de algema no avião em Manaus. Mas não é só isso, eles estão deportando gente que é imigrante e está legalizado. Então, como você falou, se fosse um outro país, um país do Oriente Médio, isso seria visto como uma arbitrariedade autoritária. Então tem que ser visto assim. É uma arbitrariedade autoritária. Porque né? Porque e isso, eu tenho certeza que isso vai ter alguma influência na Copa do Mundo, a ponto de gente que quer ir não vai conseguir ir, e gente que quer ir e pode ir vai pensar se deve ir, por todas essas questões. Então eu fico pensando, por exemplo, uma torcida que a gente viu aqui, e eu vi bem de perto, você também, né, Bolsa? Os mexicanos no Brasil. Era uma das torcidas mais incríveis na Copa do Mundo. Assim, eu tive a chance de ver um jogo Brasil e México em Fortaleza, que é um jogo que vai ficar marcado para sempre na história, como o jogo que o México transformou o Castelão no Azteca. Porque tinha 30% de mexicanos no máximo no estádio, e virou o Azteca. Só a torcida do México cantava. Foi um 0-0. E eu fico em dúvida, assim, se eu sou mexicano, neste momento dos Estados Unidos, será que eu vou para os Estados Unidos? E isso vale para qualquer país, na verdade, né? Imagina um torcedor do Irã,
nesse momento de guerra? Eu acho que bom, primeiro que ele talvez não consiga de qualquer forma, mesmo que queira. Mas mesmo que ele possa, né? Se ele é um morador, digamos, de Londres, mas tem nacionalidade iraniana, sabe? É uma situação bizarra, assim, pensando no público, né? Eu acho que tem a parte prática de entrar no país, mas também tem, porque foi uma coisa que a gente falou também durante a Copa do Catar, que é a questão moral, né? De você ir para um país e você ajudá-lo a fazer propaganda de um país. E assim, tinham 3 principais pilares com o Catar de problemas. Era a violação de direitos humanos, era tratamento de trabalhadores imigrantes e calor. Então, assim, os 3 você consegue aplicar para os Estados Unidos nesse momento, né? Em menor ou maior medida, é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, acho que isso tem que ser... Porque a questão da prática, isso aí, beleza, na hora da Copa você consegue dar um jeitinho, como o próprio Qatar fez também, né? Eles deram um banho de loja, né, no país para receber a Copa do Mundo. Foi um pouco diferente, mas acho que se a gente teve esses problemas morais com a Copa do Catar, a gente também tem que ter com a Copa dos Estados Unidos. Vinícius Carrilho Beber está por aqui, dizendo que a live poderia chamar simplesmente o Chelsea, já que a passada foi quem pode parar o PSG. Realmente, eu não estava muito otimista, mas foi o que aconteceu. José Sobreira Targino Neto está por aqui também, Cecília Madeira, Joesi Nilson Vinícius, o Daniel Cohen mandando um abraço diretamente de Portugal, o Getro dando boa noite, Maurício Silveira também dando boa noite, o Moral Barbosa de Assis Neto achou difícil retornar ao Brasileirão depois da Copa do Mundo de Clubes. Fica aquele gostinho de chega logo 2026, vai chegar mais rápido do que você pensa, o tempo passa rápido, meu amigo. A Hugo Pinto de Almeida tá por aqui também, Fernando Noé, Diego Roberto Silva mandando saudações, Sálvio Dias e várias pessoas aqui querendo discutir a Copa do Mundo de Clubes. Vocês têm mais alguma observação, comentário, alguma coisa que vocês queiram falar sobre a Copa do Mundo de Clubes? Ou podemos passar para outros assuntos? Vamos passar, então, para outros assuntos. A gente tem algumas movimentações de mercado que são bastante interessantes, e uma delas, acho que até, né, se associa, né, à Copa do Mundo de Clubes, que é o interesse do Wolverhampton pelo João Arias, né? Que é curioso porque esse é um tipo de contratação 100% de Copa do Mundo, né? Não que o João Arias não seja um bom jogador ou não consiga jogar na Premier League, nem nada disso, mas ele já tem 27 anos e parecia, né, que o bonde da Europa já tinha passado. E aí ele faz uma grande Copa do Mundo, um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, e alguém vai lá e arrisca nele, né? A gente já viu várias dessas contratações, algumas eram certas, outras não, mas que foram essas contratações de Copa do Mundo, né? Você acha que o João Arias se encaixa nisso, Stein? Eu estava pensando até num contexto mais amplo, né? Porque a Copa do Mundo ela tem essa característica de revelar jogadores em 3, 4 jogos e o cara dá um salto inesperado na carreira, né? Até acho que isso diminuiu um pouco em Copas do Mundo mais recentes, até, enfim, por evolução de scout, de todo esse contexto, e na seleção acaba sendo algo bastante específico, né? Se a gente pensar que é um encaixe num time que está ali reunido durante um mês, contra adversários que também estão reunidos durante um mês, eu acho que essa Copa do Mundo de Clubes ela tende a elevar num patamar maior o que acontece na Copa do Mundo de Seleções, né? Porque não é só que o cara apareceu e, sei lá, ninguém conhecia o John Arias, provavelmente já esbarraram com o scout dele em algum momento, né? Cara que tem uma carreira consolidada no Fluminense, decisivo em Libertadores. O técnico do Wolverhampton treinou do Brasil, né? Exato. Então... parte da seleção, enfim, não é que o Arias é um desconhecido, mas aí você vê ele tendo níveis de exibição tão bons contra adversários europeus, que acho que tira um pouco, né, esse receio que existe na Copa do Mundo, do cara tá jogando tão bem contra um adversário que está ali reunido há pouco tempo. O Arias conseguiu fazer isso com equipes que são mais estruturadas, né, se a gente pensar em tempo de treinamento, em
capacidade do clube, enfim, o tanto que ele jogou contra a Internazionale, contra o Borussia Dortmund. Acho que os clubes europeus até olham com mais atenção para isso, para esse nível de performance, para eles, enfim, dar esse salto, né? Uma comprovação maior para esse cara dar esse salto, porque contra times da elite da Europa ele conseguiu entregar tanto, ele conseguiu se sobressair tanto. Obviamente que ele vai para outro clube, para outra realidade, para outro contexto, mas é uma prova até mais... acho que assertiva do que uma prova numa Copa do Mundo de Seleções, enfim. Acho que o fator surpresa talvez caiba aos torcedores ingleses, né, que não olham tanto para o futebol da América do Sul, que não, enfim, não conhecem, ou mesmo a imprensa, né, que só olha para a própria ilha, mas para scout de clube, para, enfim, profissionais do futebol, não que o Arias seja uma surpresa, mas que ele tem essa referência agora, né? Acho que cabe mesmo pro Richard Rios, né? Que é outro cara que tá bem falado, que tá negociando com vários clubes, né? Até o rumor é que ele tende a dar preferência para Roma, mas é mais um exemplo, assim, jogando há muito tempo no Palmeiras, até com protagonismo menor do que o Arias em tempo de destaque, né? Porque foi um cara que variou ali entre titularidade e reserva, mas é um cara importante na seleção, que teve momentos de destaque na própria seleção colombiana, e aí quando você tem esse nível de desempenho no Mundial contra adversários de clubes também, acho que serve como um carimbinho aí para acelerar esse negócio e mais gente deve se aproveitar desse contexto. Eu só não sei se a Copa do Mundo resolveu a dúvida da imprensa inglesa ou da torcida em si, porque eles aparentemente não viram o torneio, né? Eles estão muito orgulhosos de não terem acompanhado a Copa do Mundo de clubes, então vai saber. Mas eu acho que tem uma coisa desse teste contra os grandes clubes europeus, assim, que remete à questão do nível técnico, né? Que às vezes o jogador que vem da América do Sul, ele vai mais barato porque existe uma dúvida do tipo, ele tá jogando bem na América do Sul, mas como ele vai jogar no futebol europeu? E aí, às vezes, o cara vem por 20, joga uma temporada do futebol europeu bem e já é revendido por 40, né? Isso já aconteceu em clubes de segundo ou terceiro patamar. Então, eu imagino que sim, você vê o João Arias jogando contra a Inter, jogando contra o Borussia Dortmund, você fala, bom, temos aí já uma, né? Não sei se necessariamente uma resposta, mas ele tá jogando contra os melhores times da Europa. Então, alguns deles. Então, acho que tá tudo bem, dá pra gente contratar. Eu acho que Opa, agora voltou. Esse tipo de contratação, talvez o Mundial facilite mais daqui pra frente. Porque a gente via sempre esse perfil de jovens e talvez eles vejam agora que o Brasil... o futebol brasileiro, os jogadores da América do Sul, especialmente que atuam no Brasil, estão jogando mais ou não é muito diferente do cara que joga em Portugal, vai para pegar um mercado que é muito vendedor. Então, acho que isso talvez facilite para não contratar só o garoto promissor que está brilhando na base, que, enfim, brilhou no Mundial Sub-20 ou no Sul-Americano Sub-20. Talvez seja uma forma de ver, bom, eles jogam num nível bom já. Tem sempre a questão de adaptação, mas isso serve mesmo que o cara saia do mesmo país, né? Quantas vezes a gente viu jogadores ingleses saindo de um clube para outro e no outro clube foi um fracasso, né? Assim, ou pelo menos ficou bem abaixo da expectativa. Vamos lembrar, por exemplo, do Fernando Torres, que foi um desses que deu um susto no mercado, porque na época 50 milhões de libras era um absurdo, assim, e saiu do Liverpool para ir para o Chelsea. Quer dizer, não tem nenhuma questão de mudança de patamar ou de nada disso, e foi um fracasso. Então, assim, eu acho que talvez o Mundial tenha ajudado a mostrar, e coisas como o Memphis Depay jogando aqui talvez ajudem também, e ele jogando na seleção, né, jogando aqui e indo jogar na seleção e sendo importante na seleção, talvez ajude a mostrar que o nível daqui não é tão baixo que o cara com 24 anos já não serve mais, né? Talvez sirva um pouco para isso. Vamos ver se isso vai ser uma tendência. Eu estou imaginando que pode ser o caso, porque era isso. A gente imaginava que o John Arias já tinha perdido esse bonde
e talvez o Mundial ajude a reverter um pouco isso, né? Vou te falar, viu? É horrível ser um jornalista da Gazeta Esportiva em 1930, que as coisas aconteciam na Copa do Mundo e você falava, vamos ver se isso vai acontecer de novo. E aí você tinha que esperar 20 anos para saber, né? Mas eu acho que, assim, se isso acontecer, é meio que pesado também para os clubes brasileiros, né? Porque, além de tudo, além da maior parte da premiação ir para os clubes europeus, você ainda vai correr o risco de perder seus principais jogadores, sejam boas vendas ou não. Acho até que parece que serão boas vendas, né? Dá para os clubes brasileiros reinvestirem e tudo mais, mas eles ainda vão correr o risco de ver os seus jogadores que talvez estivessem meio escondidos ali sendo vendidos para os clubes europeus, né? Isso não é super legal também, mas é parte do ecossistema que a gente tem hoje em dia também do futebol mundial, né? Também os clubes do Nordeste, do Norte, quando eles enfrentam os clubes do Sudeste, também às vezes o cara come a bola e é contratado 2 minutos depois, né? Então é meio que assim que a banda toca. Uma outra história aí de mercado que tem rolado, e eu vou falar a verdade assim, para você. Eu não sei se o presidente do Sporting está 100% certo nessa, porque aparentemente eles tinham um acordo aí, né? Entre um acordo verbal, um acordo de cavalheiros com os Gyökeres para vendê-lo por uns 60 mais 10 bilhões, mais ou menos por aí. E ele tá pedindo mais agora, então eu não acho que ele é a Madre Teresa de Calcutá. Mas eu tô gostando de ver um dirigente que tá meio que enfrentando essa indústria dos rumores de transferência, né? Em que a transferência parece inevitável e aí começa a vazar, e aí falar, não, mas aí como é que o Gyökeres vai voltar pro clube? Se o jogador quer ir, ele tem que ir, e aí ele dá uma declaração que é tipo, se não pagarem o que eu quero, ele volta, toma uma multa e pede desculpas pro elenco e faz gols pelo Sporting, porque também o Gyökeres não vai simplesmente abandonar a carreira dele no meio, né? Então, de novo, eu não acho que ele tá super certo, porque aparentemente ele tinha um acordo, mas é legal ver um dirigente tomando uma posição um pouquinho diferente e resistindo um pouco, né? Isso posto, eu acho que eles vão acabar chegando a uma solução e o Gyökeres vai pro Arsenal, e acho que seria uma ótima contratação. Não sei qual que é a opinião de vocês. Acho que precisa ter um pouco essa postura, né? Ainda que, como você ressaltou, a gente não sabe qual foi o acordo e quem está desrespeitando o quê. Mas sempre parece uma coisa meio inevitável, né? Não, se o jogador quer ir, não dá. Dá, né? Ele tem contrato, ele assinou o contrato por mais tempo. Então, teoricamente, dá, assim, eu acho que tem situações e situações, né? Acho que, por exemplo, agora o John Arias, as informações saíram, que ele pediu para a diretoria para, enfim, ser negociado, porque ele, acho que ele tinha isso na cabeça também, talvez ele não vislumbrasse mais chegar à Premier League, e pode ser que ele chegue. Eu acho que o Gyökeres é um caso diferente, assim, ainda que ele também tenha 27 ou 28 anos, e, enfim, também é uma chance de ir para a Premier League e tudo, mas o Sporting está numa posição financeira ali que pode tentar falar, olha, se não pagar o preço que eu quero, eu sinto muito, né? E no fim, como você falou, eu acho que eles vão chegar, né? Porque a imprensa inglesa está dando que a proposta mais recente do Arsenal já batia 63 milhões de euros. Me parece próximo, porque o próprio presidente do Sporting disse antes dessa janela, tal, que perguntaram se ele venderia por mais de 100 milhões, ele falou que muito difícil, que chegasse a 100 milhões, porque o Gyökeres não tem 21 anos, né? Ele é um jogador já, tá no seu auge, enfim. Ele provavelmente não vai fazer mais 5, 6 temporadas nesse nível, né? Assim, o provável é que isso diminua. Então, o preço não deve ser tão alto. Então, 63 milhões, imagino que esteja perto de chegar no valor que o Sporting quer. O Sporting teria, o que eu tinha lido é que ele teria pedido 75 milhões à vista, né? Que não vai rolar também, ninguém paga à vista, nenhuma dessas transações desse tamanho são pagas à vista. Mas, de qualquer forma, me parece próximo de acontecer, e aí a questão primeiro para o Sporting é como se reforçar com isso, porque você vai ter um dinheiro bom, mas é muito difícil
você repor exatamente o que ele estava entregando, né? E na verdade até é difícil imaginar se o Gyökeres continuaria entregando isso, porque ele está numa média que é impossível manter muito tempo, né? Então, E veio não meio sei. tarde, né? Essa explosão dele veio meio tarde na carreira, né? Ou pelo menos depois do que costuma vir, né? Então vai saber. Mas então acho que uma coisa interessante dessa história é assim: não é que o presidente do esporte estava justamente falando isso, só vou vender por 150 milhões. Ele estava, talvez, sei lá, o Arsenal pagar 10 a mais, sabe? Eles têm o dinheiro. Então, acho que nesse sentido foi bem ok. Uma outra contratação que a gente teve foi confirmada, né? O Allegri já tinha antecipado, é o Modric no Milan Stein. E eu acho uma coisa muito engraçada, porque na Copa do Mundo passada a gente virou e falou: é a última dança do Messi, a última dança do Cristiano Ronaldo, a última dança do Modric. E ano que vem vai estar todo mundo na Copa do Mundo de novo. Assim, a última dança do Modric foram várias últimas danças dele, né? Assim, do Messi e do Cristiano Ronaldo, acho que foi a Copa do Mundo e agora de novo. Agora do Modric teve a Liga das Nações, teve a Eurocopa e, assim, o que ele faz é algo muito fora de série, né? Não só a regularidade que ele tem na carreira, mas essa regularidade em alto nível com quase 40 anos, né? Assim, que ele e o Cristiano Ronaldo, sobretudo, fazem é algo que dá pra gente contar nos dedos de uma mão, assim, casos comparáveis, assim, em níveis tão altos, né? Um Puskás da vida, o Stanley Matthews, que foi além, mas também não era tanto assim, né? Um contexto mais limitado na Inglaterra. E eu acho legal pensar até em certa representatividade, né? Porque o Milan acaba sendo uma inspiração pro Modric jovem, né? Se a gente pensar em Boban, se a gente pensar no impacto que os Balcãs tiveram no Milan, né? Isso parece ter também influenciado o Modric, então acho que é uma relação legal. É um Milan que ainda precisa se reencontrar, né? Acho que é impressionante a gente pensar como o Milan, quando ganhou o Scudetto, a gente tinha uma expectativa de que seria uma progressão ali, não necessariamente pelo trabalho do Pioli, que é um treinador que achou o tom ali para fazer aquele trabalho, mas não era um treinador de grandes feitos, e a gente viu que não se sustentou, mas pela juventude do elenco do Milan, né? Pensar em Rafael Leão, em Theo Hernandes como protagonistas, e isso acabou se perdendo, né? Não foi um Milan que se manteve constante, os dois tiveram N problemas, o Theo Hernandes acabou saindo agora e enfim, até achei curioso, né? Ele fez toda aquela acusação contra a diretoria, que não representa o Milan que ele chegou e que ele sonhava, e agradeceu o Maldini, mas não que a postura dele em campo e nos vestiários também tenha honrado isso, né? Se ele ainda tivesse tido uma postura exemplar, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Mas enfim, acho que o Modric pode ser um cara para resgatar um pouco os brios do Milan, que vai ter que se reencontrar, né? Porque perde referências, perde jogadores importantes, não sabe muito bem como é que vai ser essa construção desse elenco, mas tem um cara que tem uma vivência, tem uma experiência, tem uma qualidade ainda visível, que pode fazer o Milan pelo menos encontrar um caminho para conseguir progredir, o que não se viu mais recentemente, né? Falando nesses velhinhos, eu tô morrendo de dó dos zagueiros da Major League Soccer que estão sofrendo com o Messi mordido depois de ter sido destruído na Copa do Mundo de Clubes, porque de repente, assim, é lógico que ele tava sempre jogando bem, mas agora ele tá fazendo tipo 2 gols por jogo, todo jogo, né? Acho que foi um pouco meio assim, putz, não consegui jogar contra os caras porque eu já tô com 30 e poucos anos, mas agora vocês vão ver como é que é. Eu acho engraçado do Milan, porque quando o Pioli foi mantido, eu lembro que eles estavam prestes a entregar o departamento de futebol pro Ralf Rangnick. E aí o Pioli levou o Milan para a Champions League, depois conquistou o Scudetto, ao mesmo tempo que o Rangnick passou pelo Manchester United, mais ou menos na mesma vibe, e foi um desastre, né? Porque tudo é um desastre no Manchester United. E a gente virou e falou, putz, ainda bem que eles tomaram a decisão certa, né, de continuar com o Pioli. E agora não sei mais se foi, porque talvez pudesse ter sido uma boa ideia alguém dar alguma direção
para esse projeto esportivo do Milan, né? Até escrevi na newsletter, assim, eles também contrataram um volante, um meia jovem, e um de 40 anos, e assim, acho até que pode jogar os dois juntos, que é o Samuel Hitt do Torino e o Luka Modric, mas é exatamente a prioridade, você investir tanto assim e tal, então eu vejo, eu não consigo realmente entender o que diabos o Milan tá fazendo, mas acho que vai ser legal ver pelo menos mais uma temporada do Modric jogando no campeonato italiano. Lobo, eu me despeço de você, mas também peço para você me falar um pouco sobre a volta de Ciro Immobile para a Itália. Pensando em seleção italiana, né, Lobo? O que diz muito sobre, acho que a seleção italiana é que um cara de 35 anos vira e fala: acho que eu tenho uma chance ainda de ser o centroavante desse time. Ele saiu da Lazio na última temporada para jogar pelo Besiktas e aparentemente não foi muito feliz por lá. Voltou para jogar pelo Bolonha por uma temporada, pelo menos, e acertou aí foi perguntado, na verdade, sobre seleção italiana, e ele falou que é um objetivo, sim. A gente tem que lembrar que o Retegui da Atalanta enfim, estava negociando para ir para a Arábia Saudita, então talvez ele veja aí uma oportunidade também, né? Porque o Retegui vinha jogando na seleção italiana e sendo sincero, também não está super convencendo, assim, né? Que é o nome ideal. A Itália não consegue nenhum nome ideal ali. Mas acho que vai ser interessante porque o Bolonha é um time que tem feito bons trabalhos ali nessas últimas temporadas. Então o Immobile é um jogador importante, acho que ele consegue ainda entregar os seus gols, né? Um jogador bem competente ali dentro da área. A gente teve recentemente o Bernardeschi chegando ali de volta para o futebol italiano também, para o Bolonha, então pode ser ali interessante de rever isso. O Bernardeschi é até mais novo, né? Tem 31, ele estava no Toronto. Então vamos ver como vai ser isso, mas acho que é interessante. Assim, eu acho um pouco preocupante para a Itália que não tenha o Immobile em baixa, né? Porque o Immobile em alta fazia sentido ele ser cotado, né? Na Lazio, sendo artilheiro ano sim, ano não do italiano. E não funcionava, né? Isso aqui é meio que não, então, mas fazia chances, sentido. né? Fazia sentido você querer dar um jeito de encaixar o Immobile na seleção italiana, porque, pô, você tá vendo, né? A Itália tá vendo o cara fazer gol o tempo todo na Lazio, então existia uma vontade de tentar reproduzir aquilo na seleção italiana, né? Porque seria importante para a Itália. Mas agora, realmente, não é das melhores coisas. Vamos ver como vai ser essa volta dele também, né? Acho que também tem coisa assim, o Moise Kean fez uma temporada enorme e eu acho que ele é menos considerado do que deveria também, né? Aí não vou aqui especular os motivos, mas acho que poderia ser mais considerado para a seleção italiana, considerando o bom trabalho que ele fez, né? Ele é convocado, mas ele tem menos chances do que o Retegui, por exemplo, né? Mas enfim, futebol italiano ainda exerce alguma atração, né? Assim, tem umas coisas interessantes e o próprio Modric é um cara que, como o Stein falou, o Milan era uma referência para os croatas, né? O Boban é um cara que é muito olhado, né? Então, vamos ver como vai ser isso. Acho que até nesse sentido tem várias voltas aí nessa temporada. Vamos ver como vai ser. Charles Marques de Souza disse que o Maresca levou o nosso último episódio pro vestiário para motivar os caras e deu certo. Então, absolutamente justo. E o Duarte Silva disse que não faz sentido haver um Mundial e uma Intercontinental. No fundo, nós temos um Mundial de verão e outro de inverno. E é verdade, né? Não sei se o Fetino já olhou para o mapa, mas assim, o mundo é feito de continentes, né? Então, se você é campeão intercontinental, você, enfim, né, é campeão do mundo. Não tem diferença nenhuma entre uma coisa e outra. E acho que é aquilo que eu bato muito na tecla. Todo mundo quer criar campeonatos sem abrir mão do que a gente já tem. E aí não tem data para tudo isso e os jogadores vão acabar quebrando. Mas enfim, acho que é isso para o episódio 150 do podcast
do meio-campo, acabou o verão de futebol nos Estados Unidos, né? O verão europeu de futebol nos Estados Unidos. E agora a gente tem aí mais um mês, mais ou menos, um pouquinho menos do que isso até, para o começo dos campeonatos europeus. E a gente volta nessa sexta-feira para falar sobre alguma coisa. A gente com certeza vai encontrar alguma coisa para falar, apesar do fim da Copa do Mundo de Clubes. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e até lá.